Então, quando falamos em câncer, sem sombra de dúvida, o câncer é uma doença extremamente impactante, mesmo nos dias atuais, e isso devido à sua elevada incidência, morbidade e mortalidade. Entretanto, o câncer não é uma doença nova. O câncer é um velho conhecido nosso. Nós temos alguns relatos de massas tumorais presentes em seres humanos, por exemplo, num registro do Código de Hammurabi, da Mesopotâmia, datado do ano de 1700 anos antes de Cristo. Temos também relatos de cânceres em múmias do Egito Antigo que datam de 2.700 anos antes de Cristo. Aqui ao lado, por exemplo, é um exame, uma ressonância magnética que foi feita de uma múmia, e percebam que nós temos aqui, acho que vocês conseguem enxergar meu cursor? Sim, conseguimos sim. Sim. Vocês podem ver, então, aqui, tem algumas massas presentes nas vértebras, né, em branco, e essas massas são justamente metástases de um carcinoma de próstata nesta múmia, para vocês entenderem que estamos falando de uma doença que sempre esteve presente. Interessantemente, foi motivo inclusive está publicado na revista Pesquisa FAPESP deste mês, um relato bastante interessante da área de paleontologia, onde descobriram agora recentemente, acabou de ser publicado esse paper inclusive, um dinossauro, uma ossada, e que esse dinossauro apresentava um carcinoma ósseo, um osteosarcoma. Então, em linhas gerais, nós podemos dizer, na verdade, que o câncer, ele é, saí da apresentação, que o câncer, ele é, na verdade, uma consequência da multicelularidade, uma vez que nós não podemos ter um processo neoplásico em um organismo unicelular. Mas, se nós olharmos para a sociedade, principalmente para os avanços dela, né, na área científica, na medicina, nós vemos que temos grandes avanços, desde, por exemplo, aqui só um exemplo para ilustrar, na verdade, um aparelho de radioterapia de 1956 comparado com um aparelho de 2020. Não muda simplesmente a beleza estética do aparelho, mas mudamos muito alguns conceitos de como tratamos o paciente, de como podemos focar a radiação para o tumor e assim evitar, por exemplo, uma exposição sistêmica que poderia levar à formação de novos cânceres. Nós temos avanços tanto na área diagnóstica, como também aqui, por exemplo, um exame chamado PET-CT ou PET-scan, que permite rastrear tumores, né, neoplasias malignas. Vamos falar um pouquinho mais sobre as definições logo mais, ou cânceres e suas metástases no corpo inteiro, com altíssimo grau de resolução, onde podemos detectar massas aí a partir de 3 milímetros cúbicos, para vocês imaginarem, isso é bastante pequeno. Então, nós temos muitos avanços, tanto na área diagnóstica, quanto na área terapêutica, incluindo fármacos, sem sombra de dúvida. Mas, apesar de todos esses avanços, e que grande parte deles vem principalmente da biologia molecular, que é uma área que compete diretamente a nós, né, da área das ciências biológicas, biomedicina, de modo geral, aqui só um exemplo da tecnologia de CRISPR, que é uma tecnologia de edição gênica, que também tem sido muito aplicada hoje na busca e identificação de novos alvos para o tratamento do câncer ou para o seu diagnóstico. Nós, apesar de todos esses avanços, nós vemos que o número de casos de câncer tem crescido ao longo das últimas décadas. E mais interessantemente, se nós olharmos para esses gráficos, isso aqui é um gráfico da população americana, mas que se reflete com uma tendência mundial, nós vemos aqui diretamente que o número de mortes por câncer já superou o número de mortes por doenças cardiovasculares, que sempre lideraram as taxas de óbito em todo o mundo. Se olharmos para as projeções feitas no cenário epidemiológico até 2040, nós vemos que é uma tendência de uma ascendência muito elevada na incidência de câncer, sobretudo na população acima da faixa etária dos 70 anos de idade. Isso é bastante preocupante quando nós olhamos para as expectativas de vida. Os avanços da medicina estão proporcionando que a gente possa aumentar a nossa expectativa de vida. Só que nós estamos, ao mesmo tempo que estamos vivendo mais, nós estamos observando o surgimento de novas, não é de novas doenças, na verdade, mas é um aumento da incidência dessas doenças.
o que inclui principalmente o câncer e as doenças neurodegenerativas, como Parkinson e Alzheimer. Entretanto, a biologia tem um papel muito importante nesses aspectos, no que diz respeito aos avanços que nós estamos conseguindo, principalmente na área diagnóstica. À medida que nós conseguimos aumentar a sensibilidade dos métodos diagnósticos, nós percebemos um aumento na frequência do número de casos de câncer reportado. Isso vocês podem até achar que é um pouco estranho, mas não é. É óbvio, se eu aumento a sensibilidade, eu consigo rastrear mais facilmente e mais precocemente esses cânceres, e com isso é natural que haja um aumento da incidência, um aumento, na verdade, do número de casos diagnosticados de câncer em todo o mundo. Um exemplo disso, por exemplo, é a introdução da mamografia, acontece ali mais ou menos no final da década de 80, um rastreio massivo de pacientes por mamografia. Nós temos aí um aumento na ordem de 30% do número de casos de câncer de mama diagnosticados. Entretanto, se a gente aumenta o número da incidência, nós conseguimos reduzir drasticamente a mortalidade. Isso porque nós sabemos que quanto mais precocemente for realizado o diagnóstico do câncer, maior é a probabilidade desse indivíduo ser curado. Entretanto, essas mudanças que nós estamos tendo, né, tanto da pirâmide etária, com o envelhecimento da população, somado com hábitos de vida, nós estamos mudando nossos hábitos de vida, devido a questões de trabalho, questões financeiras, a população tem se tornado cada vez mais sedentária, não há tempo hábil, né, para as pessoas se dedicarem a uma atividade física, a alimentação acaba sendo alterada, porque as pessoas não têm mais o tempo de cozinhar e assim ter ali a preocupação com uma alimentação mais saudável. Tudo isso criam brechas e oportunidades para aumentar ainda mais essa taxa de câncer a nível global. Vamos entender então como que isso funciona, e para isso nós vamos trabalhar com dois artigos que eu considero dois papers fundamentais na literatura, e deixo aqui a recomendação para todos aqueles que tenham interesse em de fato estudar oncologia e compreender o processo oncogênico. São dois papers dos autores Hanahan e Weinberg, que buscaram sintetizar o processo oncogênico em apenas uma publicação. Percebam que na primeira publicação que esses autores fizeram, no ano 2000, existia algumas etapas que os autores consideravam chave no câncer, e eles conseguem resumir essas etapas nessa figura que vocês estão vendo aqui ao lado. Mais tarde, eles publicaram uma atualização desse paper, e essa atualização, percebam que ela saiu apenas alguns anos depois, foi questão basicamente de 4 anos depois, e essa figura foi modificada com a inserção das múltiplas etapas que compreendem o processo oncogênico. Percebam que estamos falando de uma doença só por essa figura, e vamos falar um pouquinho de cada uma desses marcadores que estão envolvidos no câncer. Percebam que estamos falando de uma patologia de alto nível de complexidade. E, portanto, não é possível que nós possamos estudar o câncer somente com o olho da genética, ou da biologia molecular, ou da bioquímica, ou da fisiologia, ou da anatomia. Nós precisamos ter um olhar multidisciplinar, para só então conseguirmos concatenar as informações oriundas de todas essas disciplinas, e então temos uma compreensão de fato da doença, que é o que pode trazer aí avanços importantes, tanto na área diagnóstica, como principalmente na terapia, para aqueles que já apresentam desenvolvimento de algum câncer. Então, quando falamos em carcinogênese, muitas vezes nós utilizamos um modelo didático, que eu já vou mostrar para vocês, mas por vezes os alunos, né, ou quem está começando a estudar o câncer, tem uma ideia de que a carcinogênese acontece com um fluxo unidirecional, seguindo esse modelo didático que nós vamos discutir logo mais, e que é um processo que acontece muito rapidamente. Na verdade, não. A carcinogênese é um processo lento e gradual. Nós sabemos que alguns cânceres, desde a mutação inicial, que dá o start para a doença, até a formação de uma massa sólida, detectável, que vai causar sinais e sintomas, que levam aquele indivíduo a buscar o médico e assim realizar o seu diagnóstico da doença, esse processo pode demorar até 45 anos, dependendo do tipo de câncer que nós estamos falando. Então, considerando o paper do Hanahan e Weinberg,
Vamos então começar a dissecar esse processo carcinogênico para entender aonde está essa multidisciplinariedade e aonde entra a função do biólogo, do biomédico, do biotecnólogo na compreensão desse processo como um todo. Então, como tudo na vida, tem um início. Qual será o início do processo oncogênico? O processo oncogênico tem início com uma mutação. Essa mutação caracteriza o evento-chave que vai dar início ao câncer. Então, toda célula ela é passível de mutações. Essas mutações podem ser induzidas por agentes físicos, químicos ou biológicos dos mais variados. Mutações acontecem em nossas células numa frequência relativamente alta. Entretanto, quando essas mudanças acontecem no nosso genoma, dependendo do gene que ela afeta, da região gênica que ela afeta, se esse gene é vital ou não, ou se é uma sequência, por exemplo, não codificadora. Lembrando que nosso genoma, nós não temos nenhuma sequência quando a gente fala vital ou não. Eu me refiro a genes que, se mutados, podem levar a célula à morte, como, por exemplo, genes que controlam respiração celular, polimerização de fibras do citoesqueleto, mas, na verdade, nenhuma parte do nosso genoma não é funcional. Aquela ideia que talvez vocês devam ter visto ou verão ainda, não sei, depende do ano da graduação que vocês estejam, da ideia do DNA lixo, é uma ideia que foi totalmente derrubada. Nós sabemos que todo elemento genético ele tem um papel. Isso, na verdade, é o fruto da evolução desses milhares de anos que nos trouxeram até aqui. Entretanto, essas mutações, elas podem ser reparadas através de uma maquinaria chamada sistema de reparo. Acontece que eu não posso, devido ao tempo, eu não consigo entrar nos detalhes desses tópicos, mas vocês provavelmente estudarão que o mecanismo de reparo nem sempre ele vai reparar com exatidão. Por vezes, ao tentar reparar um dano genético, você causa um dano ainda maior. E essa célula, quando sofre esse dano, ela tem dois destinos. Ela pode simplesmente ativar um mecanismo apoptótico, e essa célula vir a sofrer um processo de morte celular programada, ou ela pode se duplicar eventualmente e transmitir essa mutação para gerações futuras. Isto é extremamente impactante. E dentro do câncer, na verdade, nós não temos apenas uma mutação. Existem mutações que de fato são chave, mutações importantes, que acentuam e desencadeiam o processo oncogênico, mas na verdade um câncer nunca é o resultado de apenas uma mutação, mas sim de um conjunto de mutações. Eu não gosto de usar esse número, tá? Mas é um número que vocês eventualmente vão ver na literatura, mas é um número que é discutível. Mas são necessárias pelo menos 7 mutações para que aconteça um câncer, para que o câncer venha a se desenvolver. Como eu disse a vocês, as mutações então estão associadas a diferentes fatores, incluindo fatores exógenos, fatores externos, como agentes físicos, químicos ou biológicos que entram em contato com o nosso corpo. Para vocês terem uma ideia, eu não consigo aqui descrever todos esses fatores, mas quero chamar atenção para um que está bastante polêmico nos dias atuais, que são os agrotóxicos. Os agrotóxicos estão extremamente presentes na agricultura brasileira, onde nós utilizamos em uma escala gigantesca. Nós temos aqui um uso indiscriminado, não regulamentado, e, curiosamente, o Brasil tem cerca de 200 mil óbitos por ano no mundo todo, decorrente dos abusos agrotóxicos, e só no Brasil acontecem cerca de 25 intoxicações por esses elementos por dia. Esses agrotóxicos são utilizados em quantidades absurdas, acima daquilo que é recomendado por agências regulatórias nacionais e internacionais, e com isso nós temos aí um impacto importante, uma vez que na sua totalidade, todos os agrotóxicos são agentes mutagênicos em potencial. E no Brasil, em 2002, foi aprovada uma lei chamada Pacote Veneno, assim apelidada pelos biólogos, que não mais regulamenta a necessidade de uma avaliação dos riscos que esses agrotóxicos podem trazer à saúde humana, levando assim à aprovação recente de uma série de agentes químicos desses agrotóxicos que aí estão associados com eventos mutacionais, já muito bem conhecido pela literatura científica, tendo sido inclusive capa da revista Pesquisa FAPESP do ano passado.
Mas as mutações não vêm apenas de fatores exógenos, eles podem também vir de fatores endógenos. À medida que nossas células se replicam, acontecem erros no processo de replicação, e esses erros de replicação acabam podendo desencadear aí um evento mutacional que pode levar ao câncer. Interessantemente, à medida que nós vamos envelhecendo, acontece um fenômeno chamado decaimento molecular. Nesse fenômeno, o que acontece é que o nosso sistema de reparo vai se tornando cada vez mais ineficiente, o que permite que essas mutações ocorram em uma maior frequência, uma maior escala. Isso justifica o porquê nós falamos anteriormente, né, que é previsto até 2040 um aumento dramático no número de casos de câncer em todo o mundo. Isso porque é previsto que até 2030 nós teremos 20% da população mundial idosa e até 2050 45% da população mundial será idosa. Portanto, digo a vocês que a pesquisa do câncer ela nunca foi tão atual. Nós precisamos aumentar a expectativa de vida e envelhecer com qualidade. Não adianta aumentarmos a expectativa de vida tendo um custo, que são as doenças neurodegenerativas ou mesmo o câncer. A taxa mutacional, como eu disse a vocês, então, ela vai aumentando, né, ao longo com o envelhecimento. E só para vocês terem uma ideia, aqui são algumas contas que a gente faz, considerando o número de células no corpo humano, o número de divisões que cada célula sofre e a taxa de mutação de cada célula por divisão. Para vocês terem uma ideia, é previsto que cada gene do nosso corpo, né, de uma célula, possa sofrer 10 elevado a 10 mutações. E que, portanto, cerca de 1 bilhão de células ao longo da vida poderão sofrer mutações espontâneas. Isso demonstra, portanto, que essa realidade da mutação ela é bastante frequente e abre aí, então, grandes probabilidades, né, de nós desenvolvermos um evento oncogênico. Porém, a mutação ela é importante, mas ela não é suficiente para causar um câncer. O câncer só acontece quando essa célula, após ter sofrido uma mutação, ela entra em contato com agentes químicos ou mesmo fatores de crescimento produzidos por células do nosso próprio corpo, que levam a uma estimulação da proliferação celular, aumentando assim a fase de síntese da intérfase. Quando nós aumentamos a taxa mitótica, nós fazemos ainda que essa probabilidade, né, dessas células mutadas venham a se proliferar e transmitam a sua mutação para as células descendentes, aumentando ainda assim o risco para o câncer. Acontece que à medida que isso vai acontecendo, ou seja, à medida que células mutadas vão se proliferando, novas mutações, nós chamamos de mutações acessórias, ou passenger mutation em inglês, vão surgindo. E com isso, cria-se um ciclo vicioso, no qual a mutação inicial do câncer contribui para a divisão celular e a formação da massa neoplásica, levando assim à etapa de proliferação ou promoção tumoral, e à medida que essas células se proliferam, novos eventos mutacionais vão surgindo, alimentando esse sistema como se fosse uma alça de feedback. O resultado genético que nós temos disso é muito simples. Da primeira célula mutada que nós tínhamos lá no nosso organismo, que originou o câncer, até a massa tumoral como um todo, quando nós dissecamos um câncer, se nós fatiarmos ele em secções e sequenciarmos cada uma dessas secções, nós vamos perceber que há uma heterogeneidade gigantesca, tanto de genótipos quanto fenótipos dentro de um câncer. Em outras palavras, o câncer, ele é uma doença altamente heterogênea. E esta heterogeneidade representa um grande desafio para a gente do ponto de vista clínico. Por quê? Como essas células são altamente heterogêneas, vamos ter células que serão mais resistentes à terapia e células menos resistentes. Como resultado, quando nós tratamos um indivíduo, geralmente com quimioterapia ou até mesmo com a radioterapia, o que nós vemos é um efeito muito semelhante àquele que nós vimos com o tratamento com antibióticos. Nós vemos o que acontece, uma seleção
de modo que as células mais bem adaptadas, que desenvolvem mecanismos de resistência a esses fármacos, a esses quimioterápicos, ou mesmo a radiação ionizante, acabam sendo privilegiados dentro desse contexto e acabam se disseminando. Por isso, nós temos muitas vezes falhas terapêuticas. O que significa isso? O indivíduo está com o câncer, nós tratamos com quimioterápicos, lembrando que nós não tratamos apenas com uma droga, tratamos com uma composição de drogas, justamente tentando já prever esse efeito esperado da seleção de clones mais resistentes. Só que muitas vezes você percebe que esse paciente não tem uma boa remiscisão. E isso acontece porque nós estamos selecionando células devido à heterogeneidade do tumor. Dessa forma, o tumor ele é altamente heterogêneo em si. E uma coisa muito interessante, quando nós falamos em câncer de mama, existem vários tipos histológicos, por exemplo, de câncer de mama. Só que se nós pegarmos o mesmo tipo de câncer de mama, por exemplo, câncer de mama ductal, que é um dos mais frequentes, e nós pegarmos 5 pacientes que tenham câncer de mama do tipo ductal, eu posso garantir a vocês que, muito embora existam mutações que são comumente observadas entre esses 5 pacientes, cada paciente vai ter uma doença totalmente singular, totalmente ímpar. Então, por isso, muitas vezes, um determinado ciclo de quimioterapia é muito eficiente para um paciente, mas não para o outro. Então, isso demonstra a grave complexidade que nós temos de enfrentar essa doença. Além disso, há um problema ainda maior. Todo mundo na faculdade estuda bioquímica, e eu sei, tenho certeza disso, falo também como estudante de biologia, eu sei que estudar ciclo de Krebs e ciclos energéticos e metabolismo nunca é algo muito palatável, nunca é algo muito agradável na graduação, e falo a vocês nem mesmo na pós-graduação. Entretanto, uma das coisas mais interessantes do câncer é compreender como ele não só apresenta mutações, que você estuda lá com a genética, com a biologia molecular, mas como essas mutações também contribuem para levar a célula a apresentar importantes desregulações no seu metabolismo energético. Eu não pretendo minuciar aqui com vocês o ciclo de Krebs pelo tempo que nós temos, mas vamos entender um pouquinho como isso acontece por cima. À medida que as células vão crescendo em um tumor, então imaginem vocês que, vamos fazer um exemplo um pouco mais fácil, um câncer de pele. Como vocês sabem, a pele, a epiderme, ela não tem vaso sanguíneo. Na verdade, ela é nutrida pelo estroma, pela derme, onde estão os vasos sanguíneos que fornecem o aporte de oxigênio e nutrientes ao tecido. Só que se uma célula da epiderme sofrer mutação, for estimulada e começar a se proliferar, ou seja, houver a formação de um câncer de pele, essas células começam a se depositar em camadas, criando um crescimento longitudinal dessa massa. À medida que essas células vão se depositando em camada, obviamente é esperado que o aporte de oxigênio e nutrientes das células que estão mais distantes do estroma, da derme, vai ficando cada vez mais reduzido. Como vocês sabem, nós somos, como eucariotos superiores, nós dependemos do oxigênio para executar o nosso metabolismo energético. Afinal de contas, ele nos fornece 36 mols ATP, quando comparado a apenas aqueles 2 mols ATP que a glicólise nos dá de resultado final. Então, vocês concordam que essas células que estão aqui em azulzinha, privadas de oxigênio, têm uma tendência natural a morrer? Mas o câncer, ele começa a crescer e você percebe que ele é resistente à morte. A resistência à morte é uma característica inerente a todo e qualquer tipo de câncer. Por isso, é previsto que essas células desenvolvam mecanismos paralelos de sobrevivência. Eu não sei se vocês se lembram ou vocês já estudaram isso, não sei em que momento da faculdade vocês estão, mas, na verdade, o ciclo de Krebs, né, a nossa maquinaria de obtenção de energia e cadeia fosforilativa, ela tem início com a glicólise. E a glicólise é justamente a etapa de obtenção de energia primordial, que acontece inclusive lá nas células bacterianas. O que acaba acontecendo? Ele não é um mecanismo muito eficiente.
Ele gera 2 mols de ATP, enquanto que o metabolismo oxidativo, na presença do oxigênio, gera 36. Nesse sentido, o que acontece? Essas células privadas do oxigênio, elas tendem a morrer. Para que isso não aconteça, elas mudam o seu metabolismo para a via glicolítica. E elas começam a obter energia puramente a partir da glicose. Mas eu acabei de falar que a glicose gera muito menos ATP do que o metabolismo oxidativo. O que essas células fazem é aumentar o consumo de glicose. Isto foi descoberto em 1923 pelo pesquisador, por um bioquímico alemão chamado Otto Warburg, mostrado aqui para vocês na foto ao lado, que foi laureado com o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1953, justamente por ter observado que as células cancerígenas apresentam um metabolismo distinto, um metabolismo muito rudimentar, baseado na glicólise e não no metabolismo oxidativo, naturalmente verificado nos organismos eucariotos superiores. Interessantemente, o que direciona a célula a mudar o seu metabolismo é justamente a redução da pressão parcial do oxigênio. E nossas células têm dentro dela, produzido constantemente, um fator de transcrição chamado HIF-1-alfa, fator induzível de hipóxia 1-alfa, que atua como um sensor de oxigênio. Quando então a célula começa a ficar privada de oxigênio, esse fator é ativado, transloca, ou seja, migra para o núcleo celular e comanda a expressão de vários genes que regulam diferentes alterações no metabolismo celular, inclusive o aumento da captação de glicose e o aumento da taxa de metabolismo glicolítico. Além do mais, ele promove a migração celular. A migração celular faz com que a célula deixe o seu nicho, invada tecidos como vasos sanguíneos e linfáticos e atinjam órgãos distantes, causando assim a metástase. Também promove a angiogênese, atraindo vasos sanguíneos para a massa tumoral, facilitando assim com que essas células saiam dali. Em outras palavras, o câncer começa a se desenvolver como uma entidade dentro de nós, que começa a competir com o nosso próprio corpo. E num sistema de competição ecológica, para quem já viu ecologia, vocês bem sabem que quando você tem um aumento da população de uma forma exagerada, aquela população tende a morrer por privação. É o caso do câncer. Então, para que isso não aconteça, qual que é um dos mecanismos de sobrevivência básico? Escapar. Vamos sair daquela região em busca de uma região mais favorável, que me dê suporte nutricional e que eu consiga sobreviver. E é justamente esta busca por um novo habitat que acontece, que leva à disseminação do câncer e à formação de metástases. Esse mecanismo que eu falei para vocês, que foi descoberto pelo professor Warburg, conhecido por efeito Warburg, onde a célula altera o seu metabolismo energético, é algo que vem da bioquímica, mais uma vez mostrando aí a correlação de disciplinas, e que hoje é utilizado como um princípio para o diagnóstico. Hoje nós podemos marcar glicose com radioisótopos, colocar o paciente em uma tomografia, que vai detectar aonde esses radioisótopos estão concentrados, e lembrando que se o câncer ele aumenta o metabolismo, o consumo de glicose, e eu estou injetando glicose marcada no paciente, há uma tendência de que essa glicose se deposite justamente nas células cancerígenas. E com isso nós podemos rastrear com equipamentos, como mostrado para vocês aqui nessa imagem ao lado, chamado de PET-CT, identificar a presença de massas tumorais espalhadas pelo corpo, as famosas metástases, que podem ser vistas, na verdade, numa tomografia convencional e podem ser artificialmente coloridas utilizando softwares, e assim a gente consegue delimitar o tamanho, a margem, facilitando assim, por exemplo, as intervenções terapêuticas que nós vamos, então, desenvolver nesse paciente, com abordagens quimioterápicas, radioterápicas ou mesmo a intervenção cirúrgica. E nós podemos, então, fazer isso tanto em planos 2D quanto 3D, recriando todo o sistema e tendo a observação clara de onde essa massa tumoral está.
Percebam a importância de se concatenar a informação. O conhecimento da bioquímica foi fusionado agora a um conhecimento de física básica e biofísica, razão pela qual vocês estudam biofísica na graduação, para levar, então, ao advento dessa técnica chamada PET-CT, que é considerado o que nós temos de mais sofisticado hoje em termos diagnósticos de câncer. Para quem tiver interesse em compreender essas alterações e desregulações do metabolismo energético do câncer, eu deixo como referência um paper de revisão que nós publicamos, que traz isso de forma bastante detalhada, bastante explorada, para vocês poderem entender isso com mais calma e mergulhar um pouco mais na questão bioquímica do câncer em si. Bom, essas desregulações que foi para vocês, que acontecem na bioenergética da célula, elas também têm um propósito, não só garantir a sobrevivência por algum momento da célula cancerígena lá no nicho, ou seja, lá dentro do tumor, mas também, como disse a vocês, esse fator, né, HIF-1-alfa, leva à expressão de alguns genes, incluindo de fator de crescimento de vaso endotelial, o VEGF. Esse fator de crescimento, quando expresso, ele simplesmente começa a atrair o crescimento de vasos sanguíneos para dentro da massa tumoral. Então, à medida que os vasos sanguíneos começam a capilarizar e irrigar toda a massa tumoral, aquelas células que estavam privadas de oxigênio voltam a receber o aporte de oxigênio e, com isso, garantem a sua sobrevivência. Então, percebam como o câncer começa a recrutar a própria fisiologia do nosso próprio corpo a seu favor. Então, entendam que é uma interação, uma competição ecológica. Por incrível que pareça, os princípios da ecologia, que não tem nada a ver com a ciência do câncer, eles estão diretamente implícitos também dentro da biologia do processo tumoral. Então, esses fatores de crescimento que são produzidos pelo tumor começam a atrair esses vasos sanguíneos que começam, então, a irrigar toda a massa neoplásica. Entretanto, esse crescimento, né, que eu falei para vocês, ele é direcionado por células que ficam justapostas aos vasos sanguíneos, chamadas de pericitos, que são atraídas tendo um tropismo em sentido do tumor, muito semelhante àquele tropismo que a gente vê das plantas pela luz solar, e isto faz, então, com que o vaso seja direcionado para dentro do tumor. À medida que esse vaso, as células estão próximas a vasos sanguíneos, e à medida que o crescimento tumoral acontece de forma bastante acentuada, essas células podem, então, deixar esse nicho tumoral e invadir vasos sanguíneos e linfáticos e, assim, disseminar para todo o corpo, causando as famosas metástases. Que a metástase representa para nós o maior desafio a ser combatido na oncologia. É um dado importante e vale a pena lembrar que 90% de todos os óbitos por câncer estão correlacionados diretamente com a presença de metástases. As metástases representam a consequência mais drástica do processo oncogênico. Curiosamente, as metástases, para que aconteça essa metástase, na verdade, é necessário que a célula sofra uma série de alterações, tanto genéticas, bioquímicas e morfológicas, que caracterizam um processo chamado de transição epitélio-mesênquima. Esse processo foi descrito em 1994 pela professora Elizabeth Ray, na Universidade de Harvard, e, na verdade, ele acontece, vejam que curioso, esse processo acontece na embriogênese, durante a delaminação da crista neural, e acontece em processo de cicatrização. Resumindo, ele acontece sempre que é necessário que as células migrem de um lugar para o outro, ou para formar novos tecidos, como na embriogênese, ou para cicatrizar uma área lesionada. Só que, por vezes, esse sistema pode ser ativado de forma inapropriada na vida adulta, levando à disseminação de células neoplásicas para órgãos distantes. Essa disseminação, que eu disse a vocês, chamada transição epitélio-mesênquima, é um fenômeno bastante curioso. Na verdade, é um fenômeno que eu estudo há 14 anos. O que é esse fenômeno? É o seguinte: as células epiteliais, como vocês sabem, elas são caracterizadas por apresentarem sistemas bastante definidos do ponto de vista histológico. Olha aí, surgindo mais uma disciplina dentro da oncologia.
E essas células estão justapostas por mecanismos de adesão bastante eficientes, como os demossomos, N-demossomos, junções de aderência, gap junctions, junções que criam aí um sítio de adesão e contato célula a célula e célula com a matriz extracelular. Entretanto, à medida que o câncer, essas desregulações genéticas e bioquímicas vão acontecendo durante o desenvolvimento do câncer, acontece uma alteração na expressão gênica. Voltamos agora para a genética. E essas alterações nem sempre envolvem mutações, mas sim podem envolver fenômenos epigenéticos que regulam a transcrição dos genes de forma momentânea, fazendo com que esses genes que regulam essas proteínas de adesão celular vão deixando de ser expressos, e a célula, então, começa a adquirir uma morfologia mais semelhante aos fibroblastos. Por isso, se alguém já teve a oportunidade, um dia tiver a oportunidade de ver uma célula cancerígena no microscópio, vocês sempre verão que elas são triangulares, meio fusiformes, achatadas. Elas são muito semelhantes a um fibroblasto. E isso não é uma característica de uma célula epitelial convencional. Isso acontece porque essas células estão justamente nesse processo de transição epitélio-mesênquima. Só que, como nós sabemos, do ponto de vista embriológico, olha ali mais uma disciplina que surge para a gente agora, o tecido epitelial, ele é mais especializado do que o tecido mesenquimal. À medida que uma célula epitelial começa a adquirir um fenótipo mesenquimal, ela está se desdiferenciando, ela está voltando um passo para trás. Esse voltar de passo nós podemos induzir no laboratório, por exemplo, para produzir células-tronco pluripotente induzidas, as famosas iPS. E, creem vocês ou não, mas essas iPS que nós descobrimos muito recentemente como desenvolvê-las em laboratório, basicamente a partir de 2014 surge essa tecnologia, na verdade, a natureza já faz células iPS há muito tempo, dentro do próprio sistema oncogênico. Isto por quê? E essas alterações, que levam a essa desdiferenciação é comandada pela expressão de alguns genes que regulam aí fatores de transcrição, e esses fatores de transcrição que levam à transição epitélio-mesênquima, ao mesmo tempo, eles governam a expressão de algumas proteínas que conferem fenótipo tronco. Por isso, à medida que as células cancerígenas vão evoluindo nesse sistema oncogênico, vai dando a oportunidade para o surgimento das chamadas células-tronco cancerígenas ou células-tronco tumorais. Essas células, para vocês terem uma ideia, representam, do ponto de vista da evolução, olha mais uma disciplina aí da biologia surgindo. Ela, então, do ponto de vista darwiniano, seria a nossa célula mais bem adaptada, mais bem especializada. Seria o produto máximo da evolução dentro do próprio câncer. E por que isso acontece? Porque essas células-tronco cancerígenas são justamente as células que vão ter capacidade de se metastasiar para tecidos distantes, ou seja, fugir daquela condição do tumor que já não está muito mais favorável à manutenção de tantas células que estão ali se proliferando, devido até ao próprio suporte nutricional que vai sendo afetado à medida que o câncer se desenvolve. Mas a coisa mais importante dessas células é que elas são altamente resistentes tanto à rádio quanto à quimioterapia. Por quê? Nosso corpo, todos os nossos tecidos, abrigam menos de 1% da população de células-tronco. Essas células estão ali justamente porque, se você sofrer uma queimadura, por exemplo, você precisa regenerar a célula. Justamente são as células-tronco que vão auxiliar no processo de regeneração frente a algum tipo de dano tecidual. Então, elas têm que ser altamente resistentes a várias intempéries do ambiente, incluindo agentes químicos, físicos e biológicos. Por isso, essas células apresentam um sistema de reparo altamente eficiente. E quando a gente faz radioterapia, nós estamos induzindo mutações decorrentes da introdução da radiação ionizante. Só que se a célula tem um sistema de reparo altamente eficiente, ela não vai morrer em função da radioterapia.
e ela continua ali existente. E por que ela é resistente à quimioterapia? Por uma razão única. Essas células superexpressam proteínas chamadas de ABC transporter, que fazem o efluxo. O que é isso? A célula, quando você dá a ela um quimioterápico, ela absorve o quimioterápico, mas tão logo ela absorve, ela simplesmente manda aquilo para o meio extracitoplasmático, ela manda aquilo para fora. Com isso, a droga não se bioacumula no citoplasma da célula e não há tempo hábil para que ela exerça a sua função farmacológica. Desta forma, essas células cancerígenas, troncocancerígenas, são altamente resistentes a todas as formas de terapia que nós expomos no momento. Além do mais, como vocês já devem ter visto, toda célula, quando ela se divide, ela origina duas células filhas idênticas à célula original, a célula mãe. Entretanto, na célula-tronco, ela se divide de uma forma chamada assimétrica. Ou seja, quando ela se multiplica, ela forma uma célula diferenciada com o fenótipo do câncer, que será suscetível ao efeito da quimio e da radioterapia, mas ela também origina uma célula com fenótipo tronco. Então, ou seja, à medida que novos ciclos de replicação vão acontecendo, nós vamos gradativamente aumentando a população de células-tronco cancerígenas. E aonde essas células-tronco cancerígenas, elas estão envolvidas no nosso dia a dia na clínica? Talvez vocês já devam ter ouvido algum caso, ou visto algum caso de pacientes que tiveram câncer, foram tratados com quimio, radioterapia, excisão cirúrgica e mostraram-se bem, vamos dizer, curados. E a partir de um determinado momento, surgiu novamente o câncer, ou no mesmo local, ou em um órgão distante. E geralmente, quando surge num segundo momento, esse caso se torna letal. Por quê? Justamente é o caso que eu falei para vocês no início da nossa conversa. Quando nós tratamos, nós selecionamos a população de células mais resistentes. E uma coisa muito importante que vale a pena ressaltar a vocês é o conceito de cura em câncer. Quando a gente fala em cura no câncer, nós não falamos na cura completa, como de uma gripe, por exemplo. Cura, para nós, na oncologia, significa que o paciente não venha a desenvolver, após ter o câncer, ele é tratado, e ele deve ficar por pelo menos 5 anos sem desenvolver nenhum sinal ou sintoma do câncer. Isto é cura. Então, nós não falamos em uma cura definitiva, pois nós sabemos que a presença de células-tronco cancerígenas pode levar aí à formação de um novo câncer ou então de metástases depois de um certo tempo em que o paciente foi tratado. Então, essas células, como eu falei para vocês, representam as células mais bem adaptadas e, portanto, são células que, curiosamente, podem se disseminar, invadir outros tecidos e ficarem dormentes ou quiescentes, como nós chamamos tecnicamente, por longos períodos de tempo. Entretanto, o paciente pode, então, se ficar curado do câncer por 5, 6, 7, 10 anos. E, de repente, ele pode desenvolver o crescimento de uma nova massa em um órgão distante, uma metástase. Isso acontece porque, em algum momento da vida, essas células tronco-cancerígenas que se encontravam dormentes, elas podem despertar. Esse despertar, ele acontece de uma forma que até 2 anos atrás era uma grande incógnita para nós. Como acontecia esse despertar? Nós estamos descobrindo que esse despertar acontece justamente pela regulação de RNAs. Nós sabemos que o RNA, apesar de ter uma vida curta, ele pode ser liberado de uma célula dentro de vesículas extracelulares. As células secretam vesículas o tempo inteiro. De acordo com o tamanho e a composição de proteínas que compõem essas vesículas, elas são classificadas em corpos apoptóticos, obviamente produzidas por células que estão morrendo, microvesículas ou exossomos, que são vesículas bastante diminutas. Essas vesículas, para vocês imaginarem, têm de 30 a 150 nanômetros. Para vocês terem uma ideia, o coronavírus, aí o nosso inimigo do momento, tem por volta de 50 nanômetros. Então essas vesículas têm o tamanho de um vírus.
Essas vesículas podem carregar conteúdo citoplasmático, incluindo proteínas, incluindo RNAs e até mesmo fragmentos de DNA, que podem ser absorvidos por uma outra célula à distância, levando assim o despertar dessa célula. Então, essas vesículas, né, produzidas pelas nossas células, tanto normais quanto cancerígenas, contribuem para a formação tanto das metástases, bem como para o despertar de células-tronco cancerígenas. Então, nos últimos anos, nós estamos vendo aí um compêndio de publicações, aí 2019, 2020, mostrando que essas vesículas são os componentes chaves na regulação do câncer. Por essa razão, essa é uma das linhas de pesquisa que eu coordeno, inclusive, que é justamente analisar e compreender o que essas vesículas de câncer carregam, tanto do ponto de vista de RNA, via RNA-seq e transcriptoma, como também por análises proteômicas via espectroscopia de massas. E nós temos visto, né, que essas vesículas, então, como eu disse, podem carregar tanto proteínas, e essas proteínas vão sinalizar vias importantes para a célula, criando aí o seu despertar, como elas também podem regular a própria angiogênese e a formação dos vasos sanguíneos, auxiliando no processo metastático, e ainda podem contribuir à resistência a drogas, como nesse paper que foi publicado recentemente, agora em 2019, aonde foi visto que, na verdade, a presença de alguns RNAs, olha que interessante, gente, RNA circular, tá? Esses RNAs, eles podem se formar pequenos círculos e eles podem ser carreados dentro de vesículas, e essas vesículas podem atuar em órgãos distantes, de forma parácrina, tá? Causando aí, então, despertar de células-tronco cancerígenas, resistência a drogas e mesmo a formação das células-tronco cancerígenas. Isso porque, dentre as proteínas que são carreadas por essas vesículas, foi encontrado a proteína ABC transporter, justamente aquela proteína que eu falei para vocês anteriormente, que está associada com o efluxo dos quimioterápicos da célula. Então, gente, a ideia é claro que não dá para, nesse tempo que nós temos de proposto, discutir todo o processo oncogênico. Isso, inclusive, é uma disciplina que eu ministro na pós-graduação, uma disciplina de mais de 60 horas, mas a ideia é mostrar para vocês a importância desta multidisciplinariedade. A ideia é mostrar para vocês que, para que a gente possa conseguir evoluir cada vez mais, seja do ponto de vista da pesquisa da oncologia, e mesmo para aqueles que não querem oncologia, pretendem seguir em outras áreas acadêmicas, tenham esse olhar focado para multidisciplinariedade. Isso é muito importante, tá? Olhem o mundo à volta de vocês, percebam que nós não fazemos só genética, microbiologia, nós precisamos da biologia como um todo para tentar desvendar esses mistérios que tangem aí a vida, que é, de fato, a nossa grande ciência. Fico aqui disponível se alguém tiver alguma dúvida, se alguma coisa não ficou bem esclarecida, curiosidade, estou aqui à disposição de vocês. Oi, Rodrigo, tudo bem? Foi muito boa a palestra, muito obrigada pela sua participação. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, vocês podem mandar no chat. A gente já vai disponibilizar o link para vocês preencherem a presença. Só vai ficar aberto durante 20 minutos, então fiquem atentos a esse preenchimento. Se vocês quiserem abrir o microfone também para tirar dúvidas com o Rodrigo sobre essa temática, podem ficar à vontade. Eu mandei meu e-mail, então, solicitando aqui para vocês pelo chat, fiquem à vontade, se alguém tiver interesse, se alguém quiser trabalhar dentro dessa área, são as áreas na qual eu oriento na pós-graduação, então, é a minha área de pesquisa, é olhar justamente o câncer por esse olho multidisciplinar, muito embora sou geneticista, trabalho minha vida inteira com genética, mas a minha própria experiência mostrou a importância de olhar outros lados do câncer, né, e tentar fusionar conhecimentos da biologia. Acho que o pessoal está um pouco tímido para tirar a pergunta, mas você deixou o seu e-mail aí, acredito que
talvez o pessoal prefira mandar pelo e-mail. Ou aqui no chat mesmo, se vocês quiserem mandar, eu reproduzo para eles sem problemas. Você consegue ver o chat aí, né, Rodrigo? Consigo, tá aberto aqui do meu lado, sim. Já vi uma pergunta aí. Plantas não têm câncer, se é verdade, por quê? Na verdade, gente, existe um tipo de caso em que pode haver uma tumefação em planta, sim. Só que essa tumefação acontece por razões bacterianas, em raízes, é um fator um pouco adverso, um pouquinho estranho. Na verdade, não acontece a formação neoplásica tal qual acontece em animais, em plantas, justamente uma questão fisiológica. É a própria citoarquitetura. A célula vegetal, ela é muito mais resistente. Ela é uma célula que tem um citoesqueleto bastante rígido. Então, a probabilidade dessa célula conseguir migrar, metastasiar, como acontece na célula animal, seria basicamente nula. Mas pode sim haver descontroles de ciclo celular que levam à formação de tumefações em planta. Isso acontece. Dá uma devolutiva, Matheus, se ele esclareceu a sua dúvida. Pessoal, mais alguém para mandar uma perguntinha no chat? Matheus. Posso abrir o microfone, que é mais fácil? Claro. Claro. Boa noite. Sua palestra foi um espetáculo. Meu nome é Kátia, sou estudante de medicina veterinária. Em teoria, toda e qualquer infecção pode vir a se tornar um câncer, né? Sim. Na verdade, isso é um universo que eu também exploro nas minhas pesquisas, e é um universo pouquíssimo explorado no mundo todo, tá? Meu mestrado e doutorado, eu trabalhei com câncer por HPV. O HPV é um vírus que, de modo geral, é só um exemplo, tá? Mas é um vírus que as pessoas sempre correlacionam a cânceres de origem, ou câncer de colo uterino, ou câncer anal, ou câncer peniano. Na verdade, eu trabalhei meu mestrado e doutorado demonstrando o papel oncogênico, né, o papel do vírus em si, e descrevendo todo o sistema oncogênico por ele causado, e eu posso mostrar para vocês claramente que o HPV causa cânceres como mama, câncer de esôfago, bexiga, cárdia, entre outros. Esquistossoma manzoni está associado a câncer de cárdia. Nós temos vários vírus oncogênicos conhecidos, né? Por exemplo, bactérias, Helicobacter pylori, que causa a gastrite, diretamente correlacionada a processo oncogênico em estômago. Isso acontece por quê? São vários os mecanismos. Primeiro, porque muitos organismos, primeiro que os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, e para que eles possam se replicar, eles precisam justamente induzir que a célula hospedeira se multiplique. E o que é o câncer, se não um descompasso da multiplicação celular? Segunda coisa, todo agente infeccioso, ele vai ser reconhecido pelo nosso sistema imunológico como um corpo estranho, e, portanto, causa uma reação inflamatória. Essas reações inflamatórias levam à ativação de vários componentes, inclusive um componente-chave chamado NF-κB, é um fator de transcrição, que também leva ao desencadear de um câncer. Para vocês terem uma ideia, esse NF-κB não está associado com cânceres por agentes infecciosos, mas também cânceres em obesos. Pacientes obesos, principalmente obesos e que apresentem hiperglicemia, né, diabetes, eles têm uma tendência de ter uma inflamação constante da túnica íntima das artérias. E essa inflamação constante libera de forma quase construtiva, o tempo todo, vamos dizer assim, esse fator NF-κB, facilitando a formação de um câncer. Então, de modo geral, nós precisamos ter, sim, nós temos muito organismo ainda oncogênico sendo descrito. Até recentemente foi publicado um paper muito interessante mostrando que o vírus da dengue, tá, ele pode causar mutação. Não, é muito pouco provável que você tenha um câncer pela dengue, que é uma infecção rápida e não cronificada, mas ele também induz mutações, e dependendo do sítio que essa mutação aconteça, pode, de fato, colocar aí o surgimento de um câncer.
Meu Deus. Foi uma resposta muito mais complexa do que eu esperava. Nós temos muitos casos, para você que faz veterinária, nós temos muitos casos e isso é reportado, né, no campo. O Brasil tem uma exploração pecuária muito extensa, e existe um vírus correlato ao HPV, chamado BPV, que é o papilomavírus bovino, e justamente esse vírus causa prejuízos absurdos na economia, impacta diretamente a saúde animal, porque ele causa câncer direto em gado. Isso é muito frequente de ser visto. Câncer de bexiga, câncer em mama, câncer em estômago e câncer em esôfago. Isso está diretamente correlacionado com esse vírus. Estou vendo uma questão aí embaixo do Vitor sobre veneno de vespa. Sim, nós temos vários venenos que são explorados no momento, tá? Existe dentro do Butantan, meu laboratório fica alocado lá dentro. Eu não faço parte desse time, mas eu conheço as pesquisas. Nós temos um grupo de estudo lá dentro em toxinologia, que é estudo de toxinas. E esse grupo de pesquisa tem identificado que uma série de moléculas-alvo em venenos. Por exemplo, o veneno da Crotalus, né, chamado de crotanina, é um peptídeo, uma proteína, que já demonstrou um efeito muito interessante como uma droga antineoplásica. Ela consegue matar o câncer com seletividade, inclusive sendo estudado hoje pelo Butantan. Então, nós temos aí, sim, venenos são grandes fontes de drogas para pesquisas, tanto na oncologia quanto nos sistemas. A farmacêutica GlaxoSmithKline, a GSK, firmou um contrato de mais de 5 milhões de reais, uma parceria com o Butantan, justamente fazendo o que chamam de bioprospecção, buscando identificar essas moléculas-alvo e veneno para fins terapêuticos. Suas respostas são sensacionais, muito completas. Muito obrigada, Rodrigo. Imagina. Vitor, está esclarecida essa dúvida? Sim, né? Pessoal, mais alguma pergunta? Essa área é uma área bem complexa, então, se vocês tiverem perguntas, mesmo que sejam complicadas, pode mandar. Perspectiva de tratamento de câncer. Bom, vamos lá, gente. Essa é uma seara um pouquinho complexa. Existem algumas escolas de oncologia, incluindo da Faculdade de Medicina da USP, que propõem alguns protocolos que são bastante interessantes e com resultados clínicos bastante satisfatórios. O que eu posso dizer a vocês que qual é o futuro da oncologia e onde nós estamos vendo resultados de fato promissores. É na imunoterapia. A imunoterapia consiste no uso de quimioterápicos que são conjugados, né, são ligados quimicamente com anticorpos. Esses anticorpos, eles vão se ligar a proteínas específicas. Só que o que nós temos que fazer para que a gente possa desenvolver esse cenário? E aí compete aos biólogos, biotecnólogos, enfim. É justamente descobrir quais são as proteínas ou os genes que estão, de fato, superexpressos no câncer, mas não no tecido normal. Um dos maiores desafios que nós temos em terapia hoje é que os quimioterápicos de primeira geração, os mais antigos, né, eles são totalmente inespecíficos. São drogas que agem ou na polimerização do citoesqueleto, e com isso a célula não consegue se multiplicar, e por isso você tem aqueles efeitos colaterais drásticos, né, de queda de cabelo, de enfraquecimento de unha, tem casos em que o paciente pode até ter queda espontânea do dente, porque há aí um afrouxamento do tecido, né, de colágeno, inclusive ósseo, do alvéolo que segura o dente. São vários efeitos que nós temos sistêmicos não desejados com a quimioterapia de primeira geração. A imunoterapia consiste no fato de, uma vez identificado uma proteína que é superexpressa em uma célula cancerígena, mas não na célula normal, nós pegamos um anticorpo contra aquela proteína com alta especificidade, preferencialmente monoclonal, conjugamos com uma droga citotóxica que vai fazer com que essa droga venha agir somente no câncer. Então, com isso, nós podemos matar o câncer sem matar o paciente. Isso que nós temos, assim, de mais de perspectiva a custo, muito bem colocado. Bom, claro que a imunoterapia ela é cara, tá? Nós estamos falando de alguns fármacos que podem chegar a cifras de $40 mil por sessão.
Porém, uma coisa que é importante, que vale ressaltar, é que esse valor agregado, claro, a pesquisa é cara, para você desenvolver, eu estou trabalhando no momento, inclusive, no desenvolvimento de um imunoterápico. A gente tem custos por volta de $1 bilhão para fazer uma pesquisa de ponta para colocar um quimioterápico no mercado, um imunoterápico. Porém, esse custo, ele é aplicado para a farmacologia de modo geral, não é somente para o imunoterápico, tá? O que é importante destacar? Que, infelizmente, existe, sim, eu preciso falar isso, né, a nossa conversa, ela seria um pouco informal, existe um interesse econômico muito forte por trás das Big Pharmas, que, por vezes, acabam cobrando valores que são totalmente irracionais, inapropriados de um fármaco. Então, não é que ele custa $40 mil porque o fármaco custa $40 mil. É simplesmente porque é um preço de mercado colocado pela Big Pharma. À medida que novos imunoterápicos estão surgindo, nós estamos barateando essa técnica. Hoje, vários imunoterápicos são, inclusive, fornecidos pelo SUS, de forma gratuita. Mais alguma pergunta? Concordo com a Kátia, concordo 100% com a Kátia, a palestra, as dúvidas e as respostas super pertinentes, Rodrigo. Acredito que a gente já pode finalizar por aqui, que o pessoal, se eles não quiserem mandar mais nenhuma pergunta, né? Mas vocês fiquem à vontade também para usarem o e-mail do Rodrigo, caso queiram entrar em contato com ele. E só para finalizar, queria agradecer mais uma vez, Rodrigo, a sua participação, por você ter aceitado essa palestra para a gente, foi muito enriquecedora. E é isso, sucesso para todos nós, muito obrigada a todos que participaram, uma boa tarde para todos. Eu agradeço o convite e espero poder incentivá-los, para quem tiver aí, claro que a pesquisa é curiosidade, né, amor, antes de mais nada, e tentar incentivá-los a seguir por esse caminho e tentar olhar essa multidisciplinariedade e, quem sabe, na oncologia, para que a gente possa aí melhorar os estados clínicos dessa doença que esperamos que não, mas nós podemos ser vítimas dela a qualquer momento, né? Então, acho que a gente precisa ter uma corrida aí contra o tempo. Muito obrigada, Rodrigo. Tchau, tchau. Obrigada a todos, pessoal. Tchau, tchau pela atenção, pessoal. Até mais.